Olá, boa tarde, pessoal. Podcast Na Real no ar, aqui no YouTube da Jovem Pan News. Eu sou Márcia Dantas e vou te guiar por essa conversa hoje, sempre com informação de qualidade e perguntas certeiras. Com a sua participação também, pode mandar a sua mensagem, a sua opinião. E hoje o tema é muito interessante, porque muita gente está usando já aqui no nosso país esse tipo de medicamento. O Brasil é o segundo país que mais consome no mundo as chamadas canetas emagrecedoras, que estão em alta. Viraram febre nas redes sociais, entre famosos, mas ainda dividem opiniões e tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Afinal, será que elas realmente são uma revolução contra a obesidade? Substituem a cirurgia bariátrica? Quais os riscos? Todo mundo pode usar ou não? Existem prós, contras? Até que ponto a internet é realmente uma fonte segura para informação sobre esse assunto? Eu sei que aqui você está seguro comigo e com essas especialistas que eu vou apresentar agora. A discussão vai ganhar mais força com a ajuda delas. Eu vou apresentar as nossas convidadas do podcast Na Real de hoje. Primeiro, a Camila Moura, que é historiadora, influenciadora digital. E eu quase não reconheci, gente. Acompanho a Camila já há um tempo nas redes sociais. Ela perdeu 31 quilos. Camila, exatamente. Que maravilha. Bem-vinda, viu? Muito obrigada pela sua participação. Vai ser ótimo falar sobre esse tema. Vou apresentar as doutoras e a gente já começa. A doutora Manuela Souza, que está aqui ao meu lado, é médica com mais de 18 anos de experiência, especialista em saúde, envelhecimento saudável, referência também em programas, né, de prevenção e qualidade de vida. Manuela, muito obrigada também, doutora. Márcia, é uma honra. E a doutora Cláudia Schmidt, que é médica endocrinologista, também faz parte do hospital, né, israelita Albert Einstein, aqui de São Paulo. Doutora Cláudia, chega um pouquinho mais perto do microfone. Boa tarde, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vou começar com a história da Camila, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, já me contou que foi uma criança gordinha. Eu super me identifico. Ou não, foi depois, na adolescência? Não, foi depois. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Estou muito feliz pelo convite, por poder compartilhar e fazer parte desse mundo de conhecimento enriquecedor, que é a parte da saúde, né? E hoje em dia a gente vê o número de pessoas sofrendo com a questão da obesidade, correndo, né, a favor da bariátrica ou de outras tecnologias. Mas sobre a questão da infância, eu não fui uma criança gordinha. Pelo contrário, eu era criança magra. Como minha família era muito humilde, então eu não tinha muito o que escolher para comer. Comia o que tinha. Mas eu, na faculdade, desenvolvi uma compulsão alimentar. Nossa. Então, aos 18 anos, eu entrei na faculdade e desenvolvi uma compulsão alimentar muito forte, muito forte. Ansiedade junto? De ansiedade. Desenvolvi ansiedade, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e compulsão alimentar. E eu faço acompanhamento com a doutora Manu, que é minha médica, com psicólogos e psiquiatras. Então, eu tenho todo um arcabouço de especialistas me acompanhando. E aí, na faculdade, eu desenvolvi esse transtorno alimentar, que foi, assim, seríssimo. E foi aí que eu engordei, cheguei quase aos 100 quilos. Nossa, e você não conseguiu se livrar facilmente? Ou você foi fazendo várias dietas? Não, eu tentava fazer dieta e nutricionista. Aí eu perdi um pouquinho de peso. Aí depois voltava aos antigos hábitos, né? De usar a comida como um porto seguro, né? Porque a gente tem uma relação social com a comida, né? Comida quando a gente tá triste, a comer um docinho. Depois do almoço, uma coisinha. Aniversário, muita comida. Festas de familiares, se reúne a família. Então, a nossa sociedade se estrutura em torno da comida, né? De como a gente lida com a alimentação. E aí, eu desenvolvi essa compulsão alimentar e só comecei o processo de emagrecimento, assim, de fato e efetivo, com a doutora Manu, há uns 6 meses atrás, né? Nossa, e foi o único que, de fato, você viu um resultado? Foi o único, assim, que funcionou pra mim. Foi esse que eu fiz com a doutora Manu. Ela pode até explicar um pouquinho mais do meu tratamento. Não me incomoda de forma nenhuma. Eu acho que é conhecimento. Porque eu saí da obesidade grau 1. Porque eu sou bem baixinha. E eu cheguei a quase 100 quilos. Então, eu já estava pré-diabética. Não é só obesidade, né? É uma série de doenças. Sim, que gordura no fígado, pré-diabética. Ó, a língua travando. Pré-diabética. Então, assim, várias questões. Sem contar que eu tenho endometriose. E a obesidade, ela tem alguns fatores que atuam na endometriose, né? Na piora dos sintomas.
e também era o meu caso. E eu só pude começar a tratar a endometriose quando eu cheguei no peso saudável, porque eu precisei fazer reposição hormonal. Então, o meu caso é conseguir sair do grau de obesidade e chegar num peso correto, saudável, porque eu estou agora num peso correto, assim, com a minha altura, assim, nem gorda, nem magra. Estou, assim, saudável, graças a Deus. E aí eu pude começar a fazer o tratamento de endometriose com reposição hormonal, que foi o meu caso. Maravilha. Manu, eu posso te chamar de Manu? Claro. Manuela Souza, doutora que está acompanhando. Como foi que ela chegou no teu consultório? Eu imagino que não é só uma questão de estética, como ela falou. De forma alguma. Vários problemas de saúde. E aí, como é que você avalia para começar o tratamento e usar ou não as canetas emagrecedoras? Quais medicamentos a Camila usou? Então, para começar a falar de sobrepeso, acima do peso, é quase 70% da população. 68% da população está acima do peso. E de obesidade, a gente tem 31%. Então, é literalmente um problema de saúde pública. Eu vou aproveitar que você falou sobre isso e colocar um dado na tela que a gente separou. Por favor, vamos colocar, porque a gente já coloca e a Manuela, a doutora, já começa a falar mais sobre isso. A gente separou também os dados, olha, de obesidade no Brasil. Como você falou, excesso de peso, mais de 57% dos homens estão em excesso de peso aqui no nosso país. Mulheres, 53,9%. E como você disse, a maior parte da população, 55% está, sim, com sobrepeso. Já em obesidade, olha só, nós temos 18,7% homens, mulheres mais do que homens, 20,7%, e um total de 19,8% da população total. Ou seja, que é um IMC que é igual ou maior que 30, que já é, né, considerado obesidade. Doutora, pode seguir agora. Perfeito. Os números variam um pouco dependendo da fonte, sim, mas todos eles são muito alarmantes. Então, quando a gente fala que mais da metade da população precisa de cuidados médicos e multidisciplinar, nutricional, de educação física, a gente está falando em qualificar toda a população de profissionais de saúde, né? Primeiro recado é isso. Eu acho que todo médico ele tem que ser qualificado e capacitado para identificar e ajudar as pessoas a emagrecerem. Porque, como a Camila trouxe aqui, a obesidade não é só estar acima do peso. Você fica com problemas metabólicos. Você vira pré-diabetes ou pode desenvolver uma diabetes, é o que a gente chama de diabesidade. A gordura abdominal, ela produz angiotensinogênio 2, ela agrava ou favorece a hipertensão. Ela também piora com a inflamação crônica, sintomas de doenças mentais, porque dá neuroinflamação. No caso que a Camila relatou que tinha endometriose, a inflamação da obesidade agravava os sintomas da endometriose. Tinha muita dor, muita cólica. Né? A minha endometriose ela é bem específica, Nossa. Né? Ela é periretal, que fala o termo correto, né? Uhum. E aí eu tinha muita dificuldade de ir ao banheiro. Tinha sangramento pela região anal. Muita dor durante a relação sexual, muito incômodo. E para mim aquilo era comum, porque eu desenvolvi aquilo desde a minha primeira menstruação. Então para mim, toda a menstruação estava associada àquela dor, àquele incômodo. E você nem sabia que a obesidade tinha a ver também com isso? De forma alguma. Passei por vários médicos, sempre fiz exames assim regulares todos os anos e nunca nenhum médico suspeitou de endometriose. E aí, quando eu fui fazer uns exames específicos para poder colocar o DIU, que a doutora viu que tinha um foco de endometriose. E aí, tudo fez sentido. Minha dificuldade de ir ao banheiro, dificuldade de relação sexual. Todas assim, falei, gente, agora… Tudo tá ligado. Tudo tá ligado. E a obesidade ampliava esses sintomas. É isso. Então, assim, a gente trabalha em rede. A endometriose é uma outra patologia muito comum, que gera muita dor nas mulheres no período menstrual, e não é normal sentir dor muito forte. E aí eu trabalho em rede. Eu tenho uma ginecologista que trabalha comigo, um psiquiatra, um cardiologista, um endocrinologista. No caso da Camila, para tratar a endometriose, a gente convidou a ginecologista Camila Brandão, que aí fez Milena Brandão. Para fazer todo o tratamento, avaliação hormonal. Então, a endometriose dela é tratada por Milena Brandão em conjunto comigo, da parte de saúde e qualidade de vida. E das canetas, qual foi que a Camila usou? Camila usou a Tizerpartide. Quando a gente fala de canetas, a gente vai falar das substâncias. O Ozempic e o Wegovy tem a semaglutida, que é o análogo do GLP-1.
O Mounjaro, Zepbound, Tirzepatide, além do análogo do GLP-1, adicionou o GIP. Então, é como se fosse um Ozempic turbinado. Então, quando a gente vê o que é mais moderno, mais efetivo hoje, é a Tirzepatide, é o Mounjaro. O Mounjaro, ele é exclusivo para vender nas farmácias. Ele é uma marca registrada e demorou muito para chegar no Brasil. E quando ele chegou, não tinha um abastecimento suficiente, estava um pouco irregular. As farmácias de manipulação magistral, elas têm autorização por lei e registro na Anvisa para fazerem a substância, a Tirzepatide, de forma prescrita para o paciente. Então, a gente começou a usar essa tecnologia aqui pelas farmácias brasileiras que tinham autorização da Anvisa para fazer a Tirzepatide. Até ele chegar. Até porque o custo ainda é bem alto. A gente já vai falar sobre isso. Mas eu quero incluir a doutora Cláudia também nesse assunto para entender, doutora, se todo mundo pode usar esse medicamento. Porque o que eu percebi nas minhas pesquisas nas redes sociais e entre amigas, entre familiares, tá todo mundo querendo usar. E assim, de forma indiscriminada, porque num primeiro momento o Ozempic não se comprava nem com receita. Estava livre, né? Porque era um medicamento para a questão da obesidade e diabetes, né? Não é isso? E aí as pessoas ficam, ai meu Deus, eu quero usar também. Às vezes está só 5 quilos acima do peso, às vezes… Tem uma realmente identificação específica? Esse paciente precisa, esse paciente não, esse paciente tem que usar, esse não. Como é que você avalia, doutora? Com certeza. A gente tem sempre que ponderar prós e contras de qualquer tratamento. Qualquer tratamento tem riscos associados. Então, uma dipirona que seja, tem alguns efeitos colaterais possíveis. Podem ser leves, podem ser graves. Então, sempre tem que ponderar muito bem os prós e os contras. E dentro do contexto do excesso de peso, a indicação formal seria um IMC acima de 27, com alguma comorbidade ou não, com uma falência de tratamento clínico não medicamentoso, ou um IMC acima de 30, mesmo na ausência ali de comorbidades. Essa avaliação vai depender muito justamente da história que a pessoa traz, do peso que essa pessoa já teve, da trajetória dela do peso, da relação dela com a comida e tudo mais. Como a Camila contou, ela não era só, né, isso. Era um histórico de várias doenças que vêm junto, até psicológicas, emocionais, né, doutora? Com certeza. E aí, muitas vezes, tem aquela questão de que a gente sabe o que é para fazer e não consegue fazer por conta dos impulsos. O apetite é extremamente complexo no nosso corpo, não é meramente uma necessidade de nutrientes. Tem o componente social, tem o componente cultural, tem o componente afetivo, ambiental, o que tem disponível, não tem disponível. Então, é muita coisa ali relacionada. E a obesidade é uma doença extremamente complexa, realmente, né? Então, não é todo mundo que tem indicação de usar. A gente tem sempre que ponderar esses prós e contras e como é que está a saúde como um todo da pessoa, né? Então, perfeito. E você acredita que ela pode substituir a bariátrica mesmo, doutora? Para algumas pessoas. Eu acho que é muito difícil a gente generalizar esse tipo de afirmação. Porque, realmente, a tirzepatide, ela vem agora com uma média de perda de peso muito melhor. E não podemos nos esquecer que é uma média. Então, é uma média de quase 21% de perda de peso em relação ao peso inicial. Algumas pessoas perderam, inclusive, mais peso do que isso. Outras pessoas perderam bem menos. E uma pequena porcentagem não perdeu quase nada. Então, mesmo com medicamentos extremamente potentes, tem essa probabilidade, essa possibilidade de a pessoa não perder nada de peso. Meu Deus, não sabia. Eu achei que fosse quase todo mundo que perde peso. Não é. Então, até nesse medicamento… A resposta interindividual é extremamente variável. Então, acredito que a tirzepatide e outros que estão em estudo, que provavelmente chegarão no mercado aí ao longo dos próximos anos, eles entrarão como ferramentas no arsenal terapêutico. Eu não acho que a cirurgia bariátrica vai sair desse arsenal. Justamente por conta disso. Para algumas pessoas, ela vai continuar funcionando muito bem. E aí entram outras questões. Como que é o nosso acesso a esse tratamento? Como eu falei, hoje, caro. Extremamente limitado. É um medicamento caro, o abastecimento está bem ruim. E a resposta interindividual varia. Um outro ponto importante para a gente colocar aqui nessa balança. Obesidade é uma doença crônica, mas ela ainda não é tratada como uma doença crônica na maior parte do tempo. Então, ninguém questiona quando uma pessoa com pressão alta começa a usar um remédio, que ela tem que continuar usando aquele remédio. Perfeito. Então, se a pessoa volta na consulta e está com a pressão normal, eu falo para ela, olha, pode parar de tomar o remédio, sua pressão já está normal. Qualquer pessoa leiga vai virar e falar, mas espera aí não vai subir?
E a gente sempre ouve, né? Alguém fala, minha pressão hoje está mais alta, esqueci de tomar o remédio. A obesidade é uma doença crônica da mesma forma. Também demanda um tratamento crônico. Pode ser usado a vida inteira o medicamento, se for preciso. Exatamente. Se tiver indicação, sim. Exatamente. Eu vi até uma influencer brincando, fazendo um vídeo falando assim, vocês comem pizza a vida inteira, tomam refrigerante a vida inteira, por que eu não posso tomar Mounjaro? É bem isso, né? O problema é ter dinheiro para bancar o Mounjaro. Então, hoje é a grande limitação, com certeza, no uso. Faltam políticas públicas? Eu quero ouvir de vocês três. O que vocês acham? Isso ainda está muito longe da gente tratar a obesidade como uma real política pública de governo, né? Para melhorar a sociedade de uma forma geral, né, Manuela? Perfeito, e esse é um dos meus propósitos. Até quando eu faço educação em saúde, no Instagram, que a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que é diferente perder peso e emagrecer. Sim. Emagrecer é perder gordura. E quando uma pessoa compra um Mounjaro na farmácia e toma de forma indiscriminada, ela pode estar perdendo gordura com muita massa muscular. Então, esse emagrecimento ele não é saudável. Por isso que é obrigatório para usar Mounjaro e Tirzepatide a prescrição médica. Então, se você perguntasse assim, é perigosa a caneta do Mounjaro? Eu diria, sem acompanhamento médico multidisciplinar, não é recomendado ninguém fazer sem acompanhamento. É perigosa a caneta da Tirzepatide ou Mounjaro? Com acompanhamento médico, nutricional, multidisciplinar, é super seguro. Tem efeitos colaterais possíveis, porque não existe nada 100%, sempre tem um percentual de efeitos colaterais, mas a equipe vai saber manejar. Existem medicamentos de manejo, inclusive. Eu vi uma amiga que está usando várias coisas junto com o Mounjaro para não ter os efeitos colaterais. Não são várias coisas, né? Geralmente você toma um remédio para enjoo, e você pode ter um enjoo, ou você pode ter uma diarreia ou uma obstipação. Então, os principais efeitos colaterais, vamos falar. Esses. Enjoo. Diarreia, ou algumas pessoas ficarem com obstipação. Tá, esses são os mais comuns. Os mais comuns, exatamente. E aí, quando a gente vem para o problema de saúde pública, o problema de saúde pública está em os profissionais de saúde, todos precisam estar capacitados a tratar a obesidade. Os nutricionistas do SUS, do PSF, os médicos do SUS, do PSF, da rede básica, dos lugares mais remotos. Então, eu concordo que é um problema de saúde pública, mas antes da gente ampliar este acesso de forma generalizada a uma medicação que pode causar muito mal, perdendo massa muscular, a gente precisa ampliar a capacitação e qualificação das equipes de saúde de tratarem obesidade. Você vê hoje que isso ainda é muito difícil, assim. Os profissionais de saúde, doutora, que você também deve lidar com muitos, eles ainda não estão tão qualificados assim mesmo? É difícil? Ainda não. Muitos não se sentem à vontade para tratar a obesidade. Ainda tem muito essa coisa do estigma, da culpabilização da pessoa com obesidade. Essa ideia de que a obesidade é uma escolha, que não faz sentido algum. É só fechar a boca. Nossa, mas eu não tenho força de vontade. Eu chegava no médico e fui no cardiologista, né? E ele falava, você é tão jovem, faz atividade física, eu te prescrevo uma natação. E sendo que o meu problema era a compulsão alimentar, que eu precisava de psiquiatra, né? Era uma coisa bem mais complicada, profunda, do que só pedir uma pizza e comer uma pizza. Exato. E foram inúmeros médicos assim, que eu passei que tratavam como se, enquanto eu estivesse obesa, era opção, era opcional. E não era opcional. Eu não estava feliz, eu estava sofrendo com a minha condição física. Muito jovem, com muitos problemas de saúde, que eu tomava mais remédios que idoso, gente. Olha isso, né? Eu tomava problema... Perdão. Pode falar. Eu tomava remédio para colesterol alto. Tomei remédio antes de ficar, né, de pré-diabética. Eu tomei tanto remédio, assim, sabe? Para controlar os sintomas. E não a causa. E não a causa, que era a obesidade. Doutora, e é exatamente esse histórico que a Camila traz, que é muito comum no seu consultório também, né? É muito comum. E muitas vezes a própria pessoa com obesidade traz isso. Não tomo vergonha na cara. Muitas vezes a gente ouve isso realmente, se sente culpada, inclusive, né? em consultório. Isso aumenta realmente esse estigma em torno da obesidade. E muitas vezes os profissionais de saúde realmente... Então, isso é um ponto que ainda precisa ser muito melhorado. Um outro ponto é a gente entender justamente a parte da biologia também da obesidade.
Então, muitas vezes a pessoa está comendo mais por conta de um problema psiquiátrico ou por conta da própria obesidade, né? Porque o que vem primeiro? A gente sabe que tem muita coisa genética, muita coisa biológica por trás da obesidade. E muitas vezes a pessoa come realmente mais do que seria, digamos, o adequado para um bom balanço energético, porque ela sente mais fome, ela sente menos saciedade. Esse processo de fome e saciedade no nosso corpo ele é muito complexo. O balanço energético no nosso corpo ele é muito complexo. Tem muitos fatores envolvidos e esses fatores podem falhar. Podem ser diferentes de uma pessoa para outra. E as pessoas, justamente, podem ter pesos diferentes e responder diferente a diversos tratamentos também com base nisso. E aí, dentro dessa ideia toda da saúde pública, então nós temos ainda profissionais despreparados nesse aspecto. Temos também questões... claro, insegurança alimentar, não é mesmo? E até mesmo, vamos fazer exercício físico. Será que a pessoa tem uma estrutura para isso? Exato. Tem um parque à disposição? Que horas, né? Tem uma segurança na rua para andar na rua? Sem ser saltada? Então tem um recorte social, né, doutora? Não tem como, Com certeza tem. Com certeza tem. Uma carga excessiva de trabalho, de estudo e tudo mais. E também, claro, a disponibilidade desses medicamentos e das consultas. Né? Até em termos de saúde pública, de SUS, é muito difícil conseguir a consulta com o nutricionista. E aí passa a consulta com o nutricionista e não consegue retorno. E aí não tem o endócrino, e aí não tem o psiquiatra. É porque... E o próprio médico de família, o próprio médico clínico, que vai orientar generalista, também deveria estar no dia a dia. Ter essa capacitação realmente para tratar a obesidade. Nós vimos, né, sobrepeso, qualquer grau de excesso de peso, cerca de 60% da população. Sim. É realmente muito prevalente. Então, e o país que tem mais obesos são os Estados Unidos, né, também, né? E a gente tem um dado, vamos colocar, por favor, também na tela, uma outra arte que nós preparamos sobre o uso desses medicamentos no mundo. Os Estados Unidos hoje são os países que mais consomem, né? Então ali, mais de 1.400.000 canetas já. O Brasil, 715 mil por ano. Aí vem Reino Unido, Canadá, México e Alemanha. E, naturalmente, doutoras, as duas, vocês devem imaginar os Estados Unidos, porque também a relação com a comida deles é uma coisa também muito ruim, né? Uma prevalência altíssima de obesidade, né? De alimentos hipercalóricos. E sabe que mesmo com esses números que parecem muito altos, se nós pararmos para pensar no número de pessoas que seriam candidatas ao tratamento farmacológico da obesidade, nós estamos tratando uma pequena porcentagem. Porque a mudança de estilo de vida funciona para uma parte das pessoas. Infelizmente, a menor parte. A maior parte das pessoas não vai ter uma perda de peso super expressiva com a mudança de estilo de vida, especialmente quando é um quadro mais grave de obesidade. E aí, lançar mão de ferramentas adicionais para tratamento da obesidade é necessário e os medicamentos entram nesse contexto. E apesar disso, a gente ainda trata muito pouco. Tem um estudo que já é um pouco mais antigo, com dados norte-americanos, que via assim, que do total de indivíduos com diabetes, cerca de 85% vinham recebendo realmente um tratamento farmacológico. E do total de pessoas com sobrepeso e obesidade que teriam indicação de um tratamento farmacológico, a estimativa era de que 2% realmente recebiam um tratamento farmacológico. Então, nós estamos ainda bem aquém do que seria o ideal. Só que, apesar disso, não temos, talvez, ainda a estrutura de saúde pública, medicamentos e tudo mais para atender a toda essa população. Mas eu trago boas notícias, né? Também. Em 2025, a gente está na era do wellness. E a quantidade de médicos e nutricionistas que estão estudando e se qualificando, eu já venho nesse movimento desde 2017, meu pai teve um AVC, ele tinha gordura abdominal, era um AVC evitável se ele tivesse com peso saudável. E desde então, fiquei com o propósito de prevenir doença crônica através do emagrecimento. Você sabe que meu pai também faleceu aos 50 anos, vítima de um AVC e depois um infarto. Eu tenho também o mesmo histórico na família, assim, muito difícil, né? E são coisas que a gente consegue prevenir. Sim. Então, eu venho com esse propósito muito forte. Em 2019, eu fundei uma empresa de educação de médicos, justamente para qualificar a capacitação de obesidade, emagrecimento. E aí, a quantidade de médicos generalistas que brilham os olhos e que se dedicam a isso é muito, muito, muito. Tanto é que hoje, quando você vê, muita gente está trabalhando com obesidade.
E qual é a diferença? Dá trabalho. Sim. Por que não É pro pode ser resto da plano de vida, saúde? né? Por que não pode ser pelo plano de saúde? Eu faço uma consulta 1h30. Eu faço o retorno é mais detalhada, 1 hora. Então, assim, não dá para ser pelo plano de saúde. É uma atividade ainda de muita dedicação. Por isso que eu falo dessa amplificação Sim. dos profissionais qualificados. Mas tem muita gente mesmo. Hoje, a gente está na era do bem-estar, da saúde. E a gente tem muito mais profissionais qualificados do que pré-pandemia. Então, a gente está nesse movimento. E a pandemia teve também um movimento de crescimento da obesidade, de gente muito mais alcoólatra, as pessoas consumindo muito mais industrializados, porque não podiam sair para comprar, né? Então, teve uma piora até das nossas crianças também. Vejo pelo meu filho, né? Que teve uma pandemia que fica mais ali, ansioso. Até uma geração de ansiosos, gente. Sim. A pandemia, né? E eu quero mostrar também as fotos da Camila, porque eu quero mostrar os antes e depois. A gente fez. Ai, meu Deus. Ver. Vamos ver. Não, claro, Você com se certeza. incomoda? De forma alguma. Então tá, a gente preparou. Vamos colocar então as fotos da Camila antes de começar o tratamento e algumas mais recentes. A gente pode pôr, por favor? Vamos lá. Olha a diferença. Eu vejo, né? Muita gente tem isso, perde muito o seio, né? O seio diminui muito, porque muita parte do seio é gordura, né, doutora? Sim. E quando você se vê assim, cara, como é que Não, às vezes eu fico assim, eu olho e falo, eita, sou eu. Aí eu sei que sou eu, mas eu fico tipo assim, gente, que diferença. E eu fico pensando na carga que eu carregava, não só física, né? Do peso, de aguentar o peso todo, mas a carga de preocupação. Sim. Porque eu morria de medo de ter um treco no coração. Oi. Jovem, fala assim, meu Deus, mas uma jovem que se vai embora por causa da obesidade, que não fechou a boca. E era uma coisa que eu realmente pensava muito. E eu me esforçava, gente. Eu me esforçava muito para emagrecer. Muito, 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 muito. E, né? Tem mais fotos, gente? Tem mais uma foto? Acho que a gente preparou 2 e tem um videozinho também que eu separei. Não sei se tem aí. Tem, Ju? A gente só preparou essa, mas depois eu vou compartilhar lá nas minhas redes, que a gente deixou mais coisa fica à vontade. separada, tá? Até porque eu acho que é legal, um incentivo. Tem gente que é contra o antes e depois. Mas eu acho que às vezes quando a pessoa se vê que é possível, ela fala, uau! Né? E não só no uso de medicamento, em tudo, né? Às Inspiração, vezes, inspiração. Né? Você se vê, você recebeu muita mensagem? Depois eu recebo muita mensagem, assim, de mulheres, assim, super... Não, vou entrar no processo de emagrecimento, eu te acompanho desde o começo. Então, no meu Instagram, as mulheres que me seguem me viram emagrecer. Não foi do dia pra noite, né? Eu não apareci magra. As mulheres acompanharam, viram lá, e hoje eu não tô bem, gente, hoje eu tô um pouquinho enjoadinha. Essa semana eu tomei a medicação, porque, por exemplo, eu sofri bastante com enjoo. Foi o único efeito colateral que eu tive foi enjoo. Ia lá, tomava um Dramin, tomava um Vonal, passava... Bola pra frente, reeducação alimentar, acompanhamento com nutricionista. E eu não vou ser hipócrita, e eu sei que eu sou muito privilegiada de ter um acompanhamento com tantos médicos, com tantos especialistas assim. Então, eu sei que isso faz toda a diferença. Então, eu tive um preparador físico que ia lá comigo treinar, a doutora Manu, a ginecologista, a doutora Camila, que é nutricionista. Então, eu sei que eu tive todo uma oportunidade de lidar com médicos que a maioria das pessoas não tem, que é o que a gente estava falando agora, da dificuldade de conseguir dar esse próximo passo para emagrecer sem um acompanhamento médico. E você tem medo do efeito sanfona? Olha, a gente está conversando disso agora porque eu vou começar o desmame. Então é uma coisa que a gente está conversar o desmame, vamos fazendo os testes. Já tô no peso ideal. Tô me preparando para fazer uma mamoplastia. Que legal. Porque, né, eu perdi os seios e aí a pele fica flácida, a gente fica flácida em alguns lugares. E aí agora eu vou ficar mais tchutchuquinha. Ai, que maravilha, mais linda do que já é. Vou fazer cirurgia plástica em breve. Mas até para conseguir alcançar a cirurgia plástica de uma forma segura, eu precisaria estar no peso correto. Perfeito. Para ser uma cirurgia segura. Eu queria que a doutora Manuela, então, explicasse um pouquinho sobre esse desmame. Todo paciente passa por ele ou não? Pode continuar? Como é que funciona? O médico vai avaliando, né? Então, tem que avaliar. Como a doutora falou, algumas pessoas vão usar a medicação para o resto da vida. No caso da Camila, a gente não vai zerar. A gente vai reduzir um
pouco e sempre observando a manutenção do peso. Porque ela já estava nesse peso há muito tempo. Então, o cérebro gravou o excesso de peso dela na cabeça. O cérebro dela precisa se acostumar que ela está saudável agora com esse peso. E aí, a gente vai segurando ali um período. Ao mesmo tempo que ela aprendeu a fazer mudanças alimentares, se alimentar melhor, aderiu ao estilo de vida saudável. Então, zerar a medicação é muito complexo. E aí, a gente divide em 2 grupos. Uma pessoa, tipo assim, se eu, Manuela, eu tive uma questão com depressão, eu engordei 12 quilos. Estava acima do peso. Quando eu voltei, eu tomei 2 doses de Mounjaro e voltei para o meu peso ideal. Porque no meu corpo... Você já estava mais tempo. Estava gravado o meu peso de 60 quilos. Perfeito. Então, eu voltei para o meu padrão. É completamente diferente uma pessoa que já está há 10 anos a 100 quilos, que gravou 100 quilos para vir para 60. Então, a gente precisa manejar melhor. Só que, além do emagrecimento, a gente fala muito da inflamação. O processo de tratamento da Camila foi desinflamação e emagrecimento, porque ela sentia muitas dores de endometriose. E para fazer o tratamento com a ginecologista, com a questão hormonal, ela precisaria estar desinflamada e no peso ideal. E eu acho que isso foi tão impactante para ela, tratar a endometriose quanto emagrecer. Não tem fotos, mas o relato dela de melhoria, de não sentir as dores, é um relato emocionante. É uma dor invisível, né? Isso, é uma dor que a gente, na verdade, convive pensando que é normal, né? E aí não é. Exatamente. E aí você se vê livre daquilo, a sua qualidade de vida melhora quase, né? 100%. Eu falo pra doutora, meu Deus, quer dizer que eu podia viver assim bem há anos em relação à endometriose. Poxa, quer dizer que, gente, dificuldade de ir ao banheiro. Pois é. Dor ao evacuar. E pra mim, isso era normal. E agora eu vou ao banheiro, assim, sem fazer o esforço absurdo, sem sangramento, sem nada. Eu falo assim, meu Deus, quer dizer que eu podia ter essa qualidade de vida antes. Eu queria até saber da doutora Cláudia também, quais doenças junto, assim como a Camila tinha, a questão da endometriose, quais doenças geralmente que estão ligadas muito à obesidade no consultório que você consegue identificar nas mulheres e nos homens? A lista é gigantesca. Né? A lista de condições que são mais prevalentes ou mais graves no contexto de obesidade é muito grande. As principais seriam diabetes, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas como um todo, infarto, insuficiência cardíaca, são situações mais comuns. Gordura no fígado, alterações de colesterol, triglicérides, doença do refluxo. Temos aí uma lista bem grande, né, de situações que passam, por exemplo, também. Ansiedade, depressão. Eu também tive uma depressão, engordei também 15 quilos. Nossa, baixa autoestima também. Outras condições, como, por exemplo, pedra na vesícula. É mais comum. Síndrome dos ovários policísticos. A vesícula, ela foi embora. Tá vendo? Eu tive mesmo pedra na vesícula. Teve tudo, né, Camila? O que você não teve, meu Deus? Eu tô aqui hipocondríaca. Mas foram muitos anos obesa. Muitos anos. Foi Quantos anos? Dos 18 anos até agora. Nossa. Até os 31. Caramba. Mas a gente nem lembra mais. Agora não lembra mais. Foram muitos anos lidando com a obesidade. Eu comecei a engordar, assim, de forma exponencial aos 18 anos. Então, dos 18 ao 31 tem chão. Nossa. Foram muitos anos. E como que faz esse pós? A gente estava falando no caso da Camila, ela vai tirar um pouquinho, vai continuar fazendo esse, né, um tratamento mais ali para manter. E geralmente no seu consultório, o que você percebe que existe uma dificuldade na manutenção realmente? Porque às vezes o paciente perde muito rápido e depois aí ele começa a recuperar e se aí vem o desânimo, né? Como é que funciona? O tratamento no longo prazo é realmente bem difícil, é bem desafiador. Justamente porque aí vão entrando essas questões. Então, uso no longo prazo de todas as medidas disponíveis para tratamento da obesidade, porque tem a parte comportamental, que é uma das partes. Tem a questão ambiental, a fase da vida, né? Às vezes a gente passa por umas fases que mais difíceis, mais desafiadoras ali do que outras. Uso crônico do medicamento e tudo mais. Então, isso tudo realmente tem que ser avaliado passo a passo. Vai reduzir um pouquinho a dose? Reduz. Ver como é que fica o peso, ver como é que se comporta, como é que o corpo responde a essa redução. Outra coisa é avaliando a composição corporal, muitas vezes. Né? Às vezes o peso está estável, está numa composição boa, às vezes vai ganhando massa muscular quando faz mais exercício de fortalecimento. Então, são todos parâmetros também que nós vamos levando ali em consideração. E também a parte metabólica.
Esse metabolismo acelera toda essa com o parte. tempo? Assim, com esse tratamento, você consegue dar uma acelerada no metabolismo ou não? Em Não é? geral, com o progredir da idade, ele vai mais diminuindo do que aumentando. Maria, é mesmo? Não é favorável nesse Não é aspecto. favorável, só vai cair. Como tudo, Ainda colágeno, bem que como a tudo. ciência evoluiu e a gente está usufruindo disso, né? Tá, mas realmente o metabolismo não ajuda muito depois passar dos Ele anos. não ajuda muito. E aí, o que você fala? Quando você fala efeito rebote, o que vem na minha cabeça? Vamos imaginar essa pessoa que eu falei que tá há 10 anos com 100 quilos e o cérebro dela gravou 100 quilos. Aí ela foi na farmácia, comprou o Mounjaro, usou o Mounjaro por 4 meses, perdeu 40 quilos. Ok. Uau, tô magrinho, 60 quilos. Perdeu gordura, perdeu massa muscular. É muito fácil fechar a boca com a medicação. Não fez a reeducação alimentar. Continua comendo errado. Não fez atividade física, porque você pode emagrecer sem fazer atividade física. Atividade física é para o ganho de massa muscular. E aí depois ele fala, estou com 60. A partir de agora, está decretado que eu vou continuar comendo errado, continuar sedentário, meu cérebro gravado que eu tenho 100 quilos e sem Mounjaro e eu não vou engordar. E aí? Impossível. Impossível, né? Aí curado. o que acontece? Efeito rebote. Aí as pessoas, nossa, efeito rebote. Mas assim, você entende que não tem lógica a pessoa não engordar de novo nessas condições? Não tem. Então, quando fala de efeito rebote, eu sempre volto para dizer, se você não mudou a alimentação, se você não mudou o estilo de vida, Você se não você tratou não da sua mente. manteve o peso por um tempo adequado para reprogramar o seu cérebro, você vai voltar. E não é culpa da medicação. É um tratamento nosso que a gente tem que fazer multidisciplinar. E não só tomar medicação. Por isso que eu falo, a medicação, a automedicação, ela é muito perigosa. Mas a medicação com acompanhamento médico e multidisciplinar é muito segura e muito importante para a população. Vocês veem uma diferença no tratamento de homens e mulheres nesse sentido, doutora? É mais complicado e complexo tratar a mulher, como, por exemplo, com endometriose, com problemas mais hormonais? Frequentemente, a perda de peso do homem É mais pode ser rápida, pouco. Raiva, né? Que raiva, né? Pode ser. Mas não significa que a mulher não tem uma boa resposta também. Mas isso precisa, então, realmente tentar sempre acompanhamento a longo prazo, como a gente está falando aqui. Quando a gente fala de crianças também, esses medicamentos já podem ser usados a partir de que idade? Vamos lá. Vamos ao tema. Polêmica. Adolescente pode usar, doutoras? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não? Não, Vocês estubiaram, calma. É um tema polêmico ainda, mas o que acontece? É uma Tem medicação estudo já? nova. Não tem. Que não tem estudos que garantam a segurança. Perfeito. Então, não tem estudos que garantam que vai fazer mal. Tipo assim, tomaram e fez mal. A gente não vai fazer testes com adolescentes e crianças. Verdade. Então, vai precisar ainda de um tempo para que a gente consiga liberar para adolescentes e crianças com segurança. Porque tem alguns adolescentes e crianças que têm problemas graves em relação à obesidade, não E é? temos algumas medicações de fato aprovadas. É que esses medicamentos, em geral, vêm realmente em um segundo momento. Primeiro se estuda para adultos, e aí depois alguns subgrupos vão sendo estudados e melhor analisados, e também, em paralelo, vão acontecendo os estudos de segurança. Os principais pontos de segurança já são vistos desde o início, claro. Mas depois é avaliado, por exemplo, mortalidade cardiovascular. A gente consegue reduzir eventos e mortalidade. E isso foi uma coisa que a semaglutida, por exemplo, que é o composto ativo do Ozempic, do Wegovy, foi o primeiro tratamento clínico que mostrou uma redução de mortalidade cardiovascular. Cirurgia bariátrica já tinha mostrado isso também. O medicamento ele foi o primeiro. E esses estudos vão todos acontecendo num segundo momento após a aprovação da medicação ali para uso por adultos. Então, semaglutida, por exemplo, pode ser usada a partir dos 12 anos, liraglutida também, que é o do Saxenda. A liraglutida ela foi também estudada para crianças entre 6 e 12 anos, com um resultado favorável em relação à perda de peso e segurança, mas nós não temos essa aprovação em agências regulatórias até o momento. Aqui no Brasil, então, não se pode usar ainda.
E em relação a lipedema, porque eu vejo que tem muitos médicos também usando já as medicações para desinflamar o corpo. Tem até pacientes mais magras, só que sem muita massa muscular, que têm usado alguns medicamentos só para reduzir o lipedema, o inchaço nas pernas, as dores. Tem uma amiga que perdeu acho que 14 quilos também, teve um resultado maravilhoso, consegue correr, consegue fazer exercício que não conseguia antes. Tem a ver, então, principalmente o Mounjaro com isso? Tem. A Tizerpartide, além dela reduzir o apetite, reduzir a fome, e aí você ingere menos calorias e consegue escolher melhor os alimentos, ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, reduz doenças inflamatórias, reduz doença crônica. E o próprio ato de você emagrecer, lembra que a Camila emagreceu para fazer o tratamento de endometriose? Então, você desinflama e emagrece. E ele ajuda muito nesse processo. Lipedema você tinha, cara? Não tem. Ainda bem, é uma coisa menos. Uma coisa. Um ponto importante de atenção nesses casos é justamente aquele ponto da pessoa que não tem um excesso de peso. Às vezes não tem tanto excesso de peso ou nem tem excesso de peso, né? E faz, de repente, uso da medicação. Em relação à massa magra. Pode perder Quanto massa menos magra. excesso de gordura a pessoa tem, a hora que o corpo entra em catabolismo, precisa tirar energia, tem gordura e tem músculo indo Vai junto. junto. Processos como um todo de perda de peso perdem músculo. Né, ali em paralelo, até 25%, 30% mais ou menos do peso perdido pode ser de músculo, que é bastante. E quando a gente fala aí de, às vezes, 10, 20, 30 quilos perdidos, isso ganha uma magnitude realmente muito maior. E nesses quadros nos quais a pessoa não tem tanto excesso de peso, esse risco é maior. Então, tem uma diferença de perda de músculo? Me disseram que o Mounjaro, ele mantém mais a massa muscular. É verdade ou é mito? ainda é um pouquinho difícil de a gente dizer... Eu acho que, tipo assim, Não é tem muito um mais head-to-head, não, não estudo tem comparativo ainda. ali direto. o acompanhamento. O acompanhamento é melhor. Então, assim, por exemplo, os pacientes, eles têm meta de ingestão de proteína diária. Precisa ingerir aquela quantidade de proteína para não ter perda muscular. Eles fazem bioimpedância, ou seja, avalia a quantidade de massa muscular e a gordura semanalmente, para a gente ir acompanhando e intervir se começar a reduzir. Então, esse acompanhamento é o que faz a diferença, não a medicação isolada. Então, é isso, né, doutora? Incentiva a realização também de exercício físico, exercício físico resistido, que traz esse estímulo para um crescimento muscular. E não necessariamente a pessoa vai ganhar músculo enquanto perde peso. É difícil esse balanço entre ganhar músculo e perder peso, mas pelo menos proteger o músculo. Realmente o exercício físico resistido, ele vai ajudar nesse processo. E você já começou a gostar de fazer exercício, dona? Ou você ainda faz obrigada? Isso é um problema, assim, todo lugar que eu vou falar. Exercício físico, exercício físico. Eu falei, ai, gente, eu faço, mas tão na marra. É tão assim, é só... Sabe quando você toma um remédio, assim, fala... faz careta? É tipo isso. Ficar dolorida de novo. Mas eu faço na marra, né? Eu tenho que fazer mais, tenho que melhorar a quantidade semanal. Mas eu tô precisando fazer mais exercício físico. Eu tenho uma preguicinha. Nesse frio, então, gente. São Paulo é muito frio, dá uma preguiça. E ainda nesse tema de exercício físico, a tecnologia também está a nosso favor. Então, eu tenho um equipamento na clínica que ele tem campo eletromagnético com radiofrequência. Então, ele faz contração muscular e queima gordura. Faz aquelas contrações, sabe? E ele é muito moderno. Ele já foi comprovado que ele traz um ganho de massa muscular. Então, uma vez por semana, a Camila vai lá. Se deita e fica... Se deita e a máquina faz o trabalho por nada mim. como uma musculação, viu, meu amigo? E aí são duas coisas diferentes. Bumbum na nuca, né? É uma ajudando o outro. Uma coisa é fortalecimento e ganho de massa muscular, outra é atividade física. Então, você precisa fazer atividade física, se mexer, correr. Não substitui. Mas a questão da massa muscular e da força ajuda muito no ganho. E aí, você falou que ela está fazendo também reposição, né, de hormônios. Isso também é uma medicação. Ela fez o tratamento para endometriose. Tá. O tratamento para endometriose, escolhido pela ginecologista dela, a doutora Milena Brandão, foi a gestrinona, o implante de gestrinona. Sim. Está sendo muito usado, inclusive, por famosas também. Algumas dizem que a Virgínia tem esse também, enfim. É aquela polêmica que algumas Mas a gestrinona não é hormônio? É hormônio muito... Tipo, é bomba? O que é hormônio, o que é bomba? A gente fez o uso de uma terapia hormonal. Se eu pegar essa terapia hormonal, vamos supor, foram 3 tubinhos. Se eu colocar ela em 10, é bomba, porque foi uma terapia hormonal feita de um uso bombástico. Perfeito. Só que aí as pessoas pegam e condenam a terapia hormonal, que é um arsenal terapêutico que o médico pode usar.
indiscriminadamente. Então, bomba, se for uma quantidade exagerada, suprafisiológica, terapia hormonal, indicado pelo médico dentro dos limites para um tratamento de uma patologia específica. Tanto que no meu caso, o recomendado eram 6 tubinhos e a gente começou com 3. E a gente tá vendo se meu corpo vai se adaptar a esses 3 tubinhos, né? E aí, meu corpo tá respondendo super bem ao tratamento, assim, da endometriose. E aí, não há indicação, pelo menos das ginecologistas, de aumentar. Mas no meu caso, seria até 6 tubinhos. Perfeito. E a gente tá na média, tá no 3. Porque aí a gente é conservador. É sempre a menor dose que tem um resultado eficiente. Eu percebo que tem muito preconceito em relação ao uso de hormônios ainda, né, doutora? Existe risco ainda para o uso de hormônios no caso da estética e beleza? Não no caso da Camila, que ela está usando para um tratamento específico? Com certeza. Entra de novo aquela questão de prós e contras, né, de cada tratamento. Então, o uso de andrógenos para um ganho de massa muscular, por exemplo. Temos segurança de uso? Na realidade, não. Nós temos evidências de aumento de alguns riscos, então piora de perfil lipídico, aumento de risco cardiovascular, até mesmo aumento de agressividade, por exemplo, ou aumento do risco de repente, o homem ser preso por entrar em alguma briga, alguma coisa nesse sentido, mesmo feminicídio, tem estudos até relacionados a isso. Problemas hepáticos, dependendo da formulação. Então, existem riscos associados. Por isso que não se recomenda o uso de andrógenos para estética, por exemplo. Entendi. Inclusive, a gente vê muito, pro carnaval, vou me preparar pro carnaval. Aí as bombadas aparecem nas redes sociais do dia pra noite, 3 meses, já com aquela perna daquele jeito, com aquela barriga. Com essa promessa de que, mas tá tudo sob controle, tá sendo avaliado, mas de fato a gente não tem estudos bem desenhados, dizendo que, olha, esta é uma dose segura, esta é uma forma segura. A gente consegue trazer esse... Assim, o efeito desejado existe. Não vou ser hipócrita aqui de falar que não dá massa. Sim. Dá ganho de massa. Dá sim. Mas a que custo? Sim, e é perigo, né? E tem que falar também que a gente vê que é uma coisa que vicia. Eu ia perguntar para vocês, esses medicamentos viciam de alguma forma? Eu quero acrescentar. Crescente. Já que a gente começou a falar da terapia hormonal para estética, é importante a gente saber que, assim como a obesidade é uma doença crônica, a sarcopenia também é uma doença crônica. Então, o que é a sarcopenia? Pouca massa muscular. Pouca massa muscular. Cada vez mais a gente vê pessoas com pouca massa muscular, pouca força. E uma das causas principais de morte em idosos é queda e quebra de ossos. Então, assim, a sarcopenia, ela invalida, ela incapacita. É uma doença que também deve ser olhada, assim como a obesidade. E aí eu acho que o hormônio ele não deve ser usado para fins estéticos, mas sim para massa muscular das pessoas que precisam ganhar massa muscular. Isso não é necessariamente fim estético. Isso pode ser, sim, um tratamento da sarcopenia. É diferente de uma pessoa ficar muito grande. Sim. Mas você ter uma quantidade adequada de massa muscular é saudável. E ao contrário da gordura, a gordura inflama o nosso corpo. O músculo, ele produz substâncias que desinflamam o nosso corpo. Ele consome glicose, ele aumenta o metabolismo. Então, é saudável você ter uma boa quantidade de massa muscular. Sem excessos. Perfeito. Então, a gente precisa trazer isso na mesa para não julgar quem faz uma terapia hormonal, que precisa, que está ali ganhando. Porque o hormônio sozinho, ele não vai dar massa muscular. Verdade. Se não for pra academia... Se você não for para academia, não ganha. Então, imagina, a pessoa malha 5 dias por semana, não faz um tratamento com o médico. Aí tem que comer certo, porque se não comer certo, não ganha. Faz um super esforço. Aí chega a galera, tomou bomba. Você fala, meu Deus... Eu lutei tanto para construir essa massa muscular saudável, enquanto a gente deveria olhar as pessoas que têm um corpo definido com músculo saudável como pessoas saudáveis. Que bom que ela construiu isso e se espelhar. Então, eu vejo muita gente acima do peso, com pouca massa muscular, com índice de gordura alto, tomou bomba. E a outra pessoa, muito mais saudável. Na verdade, só com inveja, né, doutora? Camila, eu queria saber qual é o seu corpo ideal. Você se imagina? Tem um corpo ideal ou não? Você tá feliz do jeito que você tá? Não, eu tô muito feliz, assim, com o meu peso, com o meu corpo, assim, do jeito que eu tô. Acho que eu cheguei num lugar muito, assim, muito idealizado por mim. Porque eu tinha uma meta na minha cabecinha. Eu nunca falei pra doutora, mas eu tinha uma meta. Minha meta era chegar ao meu peso de antes de casar. E... eu estou no meu peso de antes de casar. Que foi quando
a minha vida começou a mudar, eu dei um passo maior, começou uma nova etapa da minha vida e eu queria me sentir retornando a antes dessa etapa, sabe, da minha vida. Eu queria sentir isso pra mim. E aí, essa semana eu tava pensando nisso, eu falando assim, meu Deus, eu tô no meu peso de antes de casar, eu tô no meu peso de jovem, no meu peso, sabe? No peso de... Quando eu comecei quando minha vida começou a mudar. Então, eu me sinto pronta para um novo passo na minha vida, agora que eu meio que... Olha como a nossa cabeça funciona, né? Agora eu meio que voltei pro início, sabe? Virou a chave de novo. Exatamente, eu tô muito feliz. Tá te amando mais ainda. Nossa, assim... Isso é uma coisa que a gente conversa muito. Eu converso muito isso com a doutora Manu. De como eu fiquei mais vaidosa depois que eu comecei a emagrecer. Como eu amo cuidar do meu cabelo, ir no salão, sair sempre maquiada, fazer procedimento estético. Nossa, vou botar um botox pra ficar mais jovem. Vou ficar. E é um autocuidado que você não tinha, né? Sim, eu não tinha esse autocuidado. E agora que eu emagreci, que eu tô assim... Sabe, a doutora fala, autoestima é saúde. Verdade. E é saúde. Sim, a melhora da minha saúde, da minha energia, da minha disposição e do meu amor próprio. Depois que eu emagreci, assim... E não foi agora, eu não comecei a me amar agora que eu cheguei no peso que eu queria. Quando eu comecei a ver os resultados, de falar, nossa, eu tô emagrecendo. Tô dando esse passo e tá funcionando. Tô comendo marmitinha fitness, tô comendo ovo. Tá funcionando. Sabe, a alegria de você dar aquele passo e ver o resultado. E é um incentivo para continuar, né? Exatamente. E também para fazer inspiração para outras pessoas que estão te acompanhando nesse processo, né? Eu falo muito assim, é possível. Não desiste. Eu sei que o tratamento tem vários tratamentos para emagrecimento. Muitas pessoas fazem por conta própria, dieta da lua, dieta da sopa, dieta disso, dieta daquilo, dieta daquilo. Mas procura um médico. Nem que seja um médico generalista, mas não faça loucuras consigo mesmo. Verdade. Porque depois a conta chega, né? Sabe que essa coisa da loucura é até um ponto bem legal de a gente levantar, que tem que ser alguma coisa sustentável. Apesar de doença crônica, né? O remédio vicia. Não, é uma doença crônica. Se a gente deixa de tratar uma doença crônica, ela pode voltar, ela pode recidivar. E aí, esses padrões alimentares malucos, extremamente restritivos, proibitivos... Vou começar sopa. Exato, vai fazer isso por quanto tempo? Sim. Não é algo que você vai conseguir carregar para a vida. Aí entra essa questão de reeducação alimentar. Realmente aprender a comer melhor. E dentro dessa ideia de reeducação alimentar, também, vamos ser bem realistas, né? Não vai ser algo extremamente proibitivo e perfeitinho. Verdade. Vai ter um momento que vai ter um evento social e tal. Você vai ter que comer. E vai comer. E tá tudo bem. Faz parte também do comer saudável, lidar bem com aquilo. Lidar bem com a comida, comer sem culpa, comer com prazer. Comer não é para deixar de ser prazeroso, não é? Você sabe que por muitos anos da minha vida, eu olhava pro prato e eu tinha raiva do que eu comia. Porque eu achava que tudo que eu comia era para eu engordar, não era para eu me alimentar. E eu vivia esse ciclo de ódio com a comida por muitos e muitos anos. Eu só fui reaprender a comer bem depois que meu filho nasceu e que eu pensei assim, eu quero fazer uma educação alimentar com ele desde como ele com 6 meses, depois da amamentação, comecei a estudar a BLW, várias coisas, né, para introduzir o alimento, e aí eu comecei a me interessar por aquilo, voltei a fazer atividade física e nunca mais parei. E percebi que não é o doce que eu como uma vez no dia ou na semana que vai me engordar. E na verdade eu percebi que quanto mais estressada e quanto mais ansiosa, mais eu engordava mais rápido. Eu percebi que o meu comportamento em geral afetava a forma com que eu comia. Então, e o que eu escolhia comer também. Meu psicológico afeta completamente o meu emocional, minha TPM. Então, assim, eu me permito comer na TPM um pouco a mais do que eu acho que eu devo, sem me sentir culpada depois, porque a culpa também acaba com a gente, faz a gente comer o dobro, o triplo. Então, assim, gente, é um processo que é pra vida inteira. E o que eu coloquei junto nesse processo, pra mim, que também funcionou muito, foi a atividade física, que também é uma terapia. Assim como a terapia que eu tô lá online toda semana, né? A atividade física, quando eu tô lá, eu não levo celular, eu só tô com o personal, ou tô só sozinha, só ouvindo uma música. Ideia, buscar alguma coisa que você gosta. É o meu momento, exatamente. Então, pra mim, mudou a minha vida. Se eu não vou, fiquei doente essa semana com uma sinusite crônica, tô uma semana sem ir, doutoras. E aí eu pensei, meu Deus, que saudade da minha academia. Então, meu corpo já gosta, já vê aquilo como uma necessidade. Mas é uma transformação que não acontece do dia pra noite. É uma transformação
que dói, sim. Que às vezes vem cheia de preconceito dos outros com você. Ai, tá virando só fitness, olha que ela só come. Ai, não sei o que. Academia. Ai, agora é reta de academia. Olha, sei o que, seu filho dela não toma refrigerante, você sabia? Então até a criança passa por isso, porque minha casa só entrava integral, nunca entrou refrigerante, não sei o quê. E aí as pessoas têm um preconceito com quem não bebe, com quem é feliz. As pessoas tomam muito conta da vida dos outros, né? Dos outros. Se come bem, se come mal, se vai pra academia, se não vai, se toma manjaro ou se não toma. É muito, né? O que vocês falariam, gente, sobre isso pra gente encerrar esse papo, que foi maravilhoso já? Eu pegaria a frase que Camila disse, que é uma frase que me representa. Eu falo, autoestima é saúde. E a autoestima para a mulher é como se fosse a virilidade para um homem. Então eu falo, uma mulher sem autoestima é como se fosse um homem broxa. A gente perde a alegria de viver, a gente fica murcha. Faz todo sentido, né? Sim. E a libido também, inclusive, né? Sim, libido também. Mas a autoestima, ela vem com a energia, com a alegria de viver. Então, a autoestima é saúde. E a autoestima não é padrão de beleza. Sim. Então, a primeira coisa, o primeiro recado que eu gostaria de dar é que a pessoa pode estar acima do peso e ter autoestima. Porque eu lembro a Thaís Carla antes, quando ela postava que ela estava acima do peso, todo mundo achava que ela não podia ter autoestima e amor próprio porque estava acima do peso. E aí depois ela fez a cirurgia bariátrica para emagrecer e todo mundo condenou. E eu falei, gente, são coisas diferentes. O amor próprio e a autoestima, você pode estar em qualquer peso, você precisa se amar. Sim. E não quer dizer que você vai deixar de buscar a sua melhor versão. Então não justifica ninguém destruir a autoestima do outro como um veneninho, dizendo que está querendo cuidar da saúde porque está acima do peso. Não cola mais em 2025. Então, eu falo sempre que autoestima é saúde, que a gente pode se amar em qualquer fase, de qualquer forma, acima do peso ou não, mas a gente busca a nossa melhor versão saudável em paralelo também. E parabéns para Thaís Carla, né, que decidiu mudar maravilhosa, em qualquer momento e não interessa o que as pessoas falam. Que em todas as fases ela se ama, demonstra amor próprio e autoestima. Ela é uma grande inspiração. Que é isso que incomoda o pessoal, né? Você vê uma pessoa fora de um padrão saudável. E se ama. Você sente isso também com algumas pessoas? Então, as pessoas... Assim, quando eu estava no sobrepeso, era tipo assim... Ah, tá lá, famosa com dinheiro, sei lá o quê, faz cirurgia, faz lipo, faz sei lá o quê. Como se fosse, sabe, uma fórmula mágica para qualquer coisa. Sendo que eu não queria isso. Então, quando eu comecei esse meu processo de me redescobrir, eu comecei a me amar, vendo que eu poderia me amar da forma que eu estava. E aí, conforme eu fui emagrecendo, fui mudando o manequim, pintando o cabelo, e as N coisas que eu já fiz, e que eu não faço nada escondido. Sim. Meus seguidores acompanham tudo. Já tem essas, né, que fazem e falam, não, eu não fiz nada, eu não tomei monjaro. Não faço nada escondido, não faço nada escondido. Só contribui para piorar esse estigma todo. De forma alguma. Tudo, toda agulhada na cara. Os procedimentos que eu faço com a doutora da maquininha que fica malhando por mim lá. Tudo eu mostro. Porque eu acho que parte da minha carreira como influenciadora, né, é ser transparente. O meu Instagram tá lá, Camila Moura. Então, quem você vai ver lá é Camila Moura. Aí tem a faceta historiadora, a faceta mulher. E aí as N facetas que eu posso ter. Mas eu quero que as pessoas vejam com verdade e transparência. Então, se eu emagreci usando a Tise, tá lá. Meu processo de emagrecimento. Essa semana eu fiquei enjoadinha. Esse final de semana eu comi uma pizza. Aí eu marquei a doutora. Olha, doutora, comi uma pizza. Porque eu tenho uma meta de refrigerante, né? Sim. Eu trabalho com as metas. Ela fez uma meta. Quanto você bebe por dia? 2 copos. Então vamos diminuir para 1. Aí eu bebo 1 copinho. Eu fico assim, ó, gotinha por gotinha. Fala, minha meta do dia é 1 copinho. Vou ficar no 1 copinho. E eu não escondo isso dos meus seguidores, sabe? Eu bebo refrigerante. Seria o ideal não beber. Mas eu gosto. Fazer o quê? Eu acho que hoje então, eu diminuo a quantidade. Estão um pouco com preguiça dessas também influências que desinfluenciam, né? Que não contam a verdade. Eu acho que acho que tá meio que fora de moda. Que bom que você tá crescendo mais, que você cresça ainda mais, né, Camila? Justamente por essa verdade, por essa realidade que você mostra. Porque é isso aí que as pessoas têm que ver, né? Eu falo, a Serena Williams, que é aquela jogadora de tênis famosíssima. Eu vi a história dela. Tem dieta, treina. Uma mulher super ativa.
E ela assumiu que ela tá usando Mounjaro. Eu falei, gente, isso traz humanidade pra gente entender que é difícil quando você tá acima do peso. Até pra Serena Williams, que tem todos os recursos do mundo, que é uma super atleta, que treina muito, que tem acesso à melhor alimentação e precisou de medicação para auxílio na perda do peso. Doutora, pra gente encerrar, suas frases também finais, por favor. Eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui de conversar sobre obesidade, conversar sobre o tratamento, é super importante. A gente consegue trazer aqui dados, né? Trazer mais esse assunto, condição extremamente prevalente. Tantas pessoas aí realmente vivendo com isso e com tantas dificuldades no acesso ao tratamento, né? Por todos esses fatores que discutimos aqui em termos de profissionais, de custos da alimentação saudável, de custos dos profissionais, dos medicamentos e tudo mais. Então, dentro desse contexto, a gente poder discutir, né, e trazer um pouquinho ali de dados, tirar um pouquinho dessa culpa. Verdade. Né, de que não é uma escolha, ninguém escolhe ter sobrepeso, ter obesidade, ainda mais no mundo que cultua a magreza. Verdade. Como padrão de beleza. Né? Então é sempre muito legal essa... E a democratização, o acesso ao tratamento, Sim, né? que a gente pra que tenha cada mais, vez né? mais os profissionais... Já barateou, né? Do que chegou, já deu uma barateada, já andei pesquisando. Mas eu não digo nem acesso financeiro, porque eu preciso do acesso multidisciplinar. Então, que cada vez mais... Eu já tenho um grupo de mais de 3 mil médicos engajados no tratamento da obesidade e que cresça cada dia mais, para que todos os médicos, a gente vê que é uma condição, mais da metade da população com sobrepeso. Sim. Ou seja, todo médico ele deve ser capacitado no tratamento da obesidade. Gente, muito obrigada. Vocês podem dar as redes sociais de vocês, rapidamente? Claro. Minha rede social é doutora Manuela, DRA Manoela Souza.médica. Meu Instagram é @CamilaMoura225. E a doutora? E o meu é @doutora Cláudia Schmidt. É DRA, Cláudia. E o Schmidt é uma sopa de letrinhas. É SCHIMIDT. Perfeito, mas olha, tá tudo na descrição aqui desse episódio do Na Real, que vocês acompanharam. E compartilhem muito, coloquem os cortes nas redes sociais, a gente vai subir alguns também no @JovemPanNews. Muito obrigada pela participação de todos aqui no chat, a gente vai ler as perguntas de vocês também, vou passar para os especialistas. Sigam elas nas redes sociais para vocês ficarem sempre bem informados. E na próxima quarta-feira tem mais podcast Na Real comigo, Márcia Dantas, já me segue também, @MárciaDantasTV. 5h da tarde, o nosso encontro marcado com perguntas certeiras e informação de qualidade. Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.